distraiu seus momentos, uma vez que ele havia perdido o grupo de louvores no céu, e ele vinha para a terra todo o final da tarde. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Até aqui quem estiver entendendo, diga amém. Então, amém. Não durma, também. Fique atento, porque nós temos uma grande lição. Eu quero ir compassado e sem muita velocidade, para que seja entendido tudo isso. Deus olha para Adão e vê que Adão é um ser solitário. E ele vem por causa da sua solidão e faz companhia. E chega um momento que Deus olha para Adão e diz assim: olha, não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei um ajudador, uma adjuntora, um amparo, aí colocarei do seu lado. E ele fez. E daqui a pouco encontrou-se iniquidade também no coração, tanto dele quanto dela. Porque pecaram, eles caíram. E uma vez que Deus havia planejado algo bom, e tinha começado perfeitamente a trabalhar, o resultado foi desagradável. E a minha segunda lição que eu entendo com Deus, é a segunda lição de vida que eu admiro que Deus tem nos dado, e que eu quero trazer para nós, é que no momento que as coisas derem errado, ainda existe alguém que pode corrigir. Aleluia. Eu creio, Senhor. Olhando para o tamanho da queda, olhando para o tamanho do abismo que a humanidade estava caminhando, Deus ainda tinha uma saída para a humanidade. Aleluia! Verdade. E aí Deus começa a fazer as suas tentativas. Deus começou usando um homem chamado Noé para tirar a iniquidade da humanidade. Deus puniu toda a terra com água no dilúvio e mandou que passasse um período chovendo e um período muito maior, com a terra toda inundada por água. E aquilo foi um processo de purificação. E ele acreditava que em Noé e na sua família fosse a solução. Ele disse: tu e a tua casa eu encontrei como pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que têm compromisso comigo e temem a minha palavra. E eu quero eleger você, Noé, e a sua casa, para que vocês consertem a terra. Estava tudo perfeito. Noé ensinou seus filhos a temer a Deus. Noé ensinou todos os seus filhos como andar nos caminhos de Deus. E eu acredito que eu e você vamos fazer isso, estamos fazendo isso, queremos fazer isso e não vamos desistir de fazer isso. Verdade. Até chegar um momento que Noé se embriagou. Diga comigo, Noé se embriagou. Chega um certo momento que Noé se embriaga, ele havia o seu filho, e olhou para Noé que havia tirado as suas vestes, e se escandalizou em sua nudez, e começou a falar para os demais, e começou a dizer que havia visto seu pai nu. E por causa disso aconteceu o quê? Sendo Noé a autoridade sacerdotal da família, do lar, ele lançou uma palavra de maldição contra o seu filho. E a partir daquele momento que o seu filho foi amaldiçoado, o processo de trabalho de Deus estava dando errado. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Começa a dar errado novamente, uma iniciativa perfeita. Deus sacrificou a nação da terra e investiu um processo de trabalho na família de Noé. Agora não sai amaldiçoado. Agora a família dele já não é mais bem-vinda ao arraial de Deus. E uns ficaram na bênção, e outros ficaram na maldição. E assim a humanidade deu continuidade. A humanidade começou a crescer, porém de uma maneira desequilibrada e torta. Não era isso que Deus tinha planejado. Não era isso que Deus queria para os novos seres humanos que nasceriam na terra. O que Deus tinha para Noé e para a sua descendência era uma vida de bênção. Era uma vida de bênção. Era uma vida de paz.
uma vida de provisão, uma vida de santidade, uma vida equilibrada. E daqui a pouco Deus viu tudo aquilo desmoronar. Começa esse desequilíbrio na face da terra. E aí vem a terceira lição. A terceira lição, quando eu vi as coisas se dividindo, é que eu entendi que no ambiente que nós estamos existe uma torcida ao nosso favor. E existe também uma torcida contrária para mim e para você. Eu entendi na família de Noé, e Deus nos deu essa revelação, que no ambiente onde a gente estiver trabalhando, investindo nossos esforços, existe a torcida do contra e existe a torcida a favor. E sabe para onde você e eu temos que olhar? Será que as pessoas que estão ao nosso favor hoje não vai estar contra nós amanhã? Ou será que a gente escarnecer e excluir alguém que está contra nós hoje, nós não vamos perder a oportunidade de mais tarde o socorro vir dessa pessoa? Então a lição que eu entendi é que quando a gente tiver um alvo, a gente tem que olhar para ele. Aleluia! Obrigado, Senhor! Não é a torcida que determina onde você vai chegar. Não é quem está com você ou comigo que diz aonde nós vamos chegar. Não é quem está contra você e contra mim que diz aonde podemos chegar. Você vai chegar aonde crê o teu propósito. Você vai alcançar o ponto mais culminante que a tua fé te ia levar se você estiver de olho no alvo. Oh, aleluia! Santo Deus! Alabá, Jeová! E depois, uma nova tentativa. Deus pega uma estéreo e diz: olha, o meu povo, muito mais na frente, muito mais tempo tinha se passado. E o povo agora vivia um conflito contra os filisteus. E Deus disse: eu tenho a solução. Eu tenho a solução, apesar deles me desagradarem, pecarem, serem mentirosos, blasfemos, pessoas do coração impuro. Eu amo esse povo e eu tenho uma solução para eles. Ele pega um anjo mensageiro e diz: vem cá, desce lá e fala para aquela mulher que ela vai engravidar e ela é estéril. Ela não tem filho, mas ela vai sim engravidar. É uma gravidez divina. É uma gravidez conforme o meu consentimento e a minha vontade. E ele será o libertador do meu povo. Aleluia! Esse homem, eu darei a ele um espírito que vai encher ele de força com Deus. E desce um anjo e fala a uma mulher estéril. E depois de sua palavra ela concebeu. E o anjo deu-lhe uma mensagem e disse: não permita que seja raspado a sua cabeça, porque ele é nazireu. Também não deixe que toque em coisas imundas ou mortas, para que não advenha impureza nas suas mãos. E nasce Sansão. E o projeto de Deus é que Sansão era o libertador de Israel. E ele aprendeu a doutrina do nazireu. Ele andava como nazireu, ele era um nazireu, tinha cabelos longos como nazireu, se comportava como nazireu, santo como nazireu, homem de Deus como nazireu. Até que um dia, ele esqueceu a lição que tinha aprendido com Deus. É bom aprender com Deus, mas não é tudo aprender com Deus. Aprender com Deus é bom, mas é bom pôr em prática tudo aquilo que aprendemos com Deus, porque senão a gente é como um homem que faz a casa sobre a areia. É diferente de quem faz a casa sobre a rocha. Quem aprende com Deus e pratica o seu ensinamento, tem a sua casa firme, não se abala. Pode vir o temporal, pode vir a chuva, a adversidade, ele não se abala. Mas quem edificou sobre a areia se abala, perde a sua proteção, perde a sua provisão, perde o controle da situação. Pois bem, a quarta lição eu aprendo com Sansão. Chega um momento que ele confia em alguém que diz: eu te amo. I love you. Eita! I love you.
man, the God. Eu te amo, homem de Deus. O que tem de errado você ser de Deus e eu ser uma filisteia? Eu só sou do meio dos inimigos do teu povo. Mas eu não sou a tua inimiga. Casa comigo. Me conta o teu segredo. Confia em mim. Chegou Dalila. Roubou os sentimentos de Sansão. Roubou o coração de Sansão. Roubou o segredo de Sansão. E agora, resultado de tudo isso, prenderam o libertador de Israel. O homem que foi projetado por Deus para ser um libertador, agora é um prisioneiro. Furaram seus olhos, maltrataram, escravizaram, humilharam, cuspiram na sua cara, cuspiram no seu rosto. E agora Deus estava por um momento sendo blasfemado entre os povos, porque o libertador de Israel estava preso. Quarta lição é Sansão. Nem tudo que obtemos de Deus pode ser falado para qualquer pessoa ou para outras pessoas. Deus quer ter intimidade conosco. Diga assim: eu quero ter intimidade com Deus e eu preciso de intimidade com Deus. Quero ter intimidade com Deus e preciso ter intimidade com Deus. Aleluia, verdade, Senhor. Essa é a lição. Nós estamos nessa noite aprendendo com Deus. Mas precisamos ter algo particular nosso com Deus. Eu preciso ter algo particular com Deus. Você precisa ter algo particular com Deus. Nós precisamos. A igreja precisa disso. O corpo da igreja precisa disso. O ministério de louvor precisa disso. As irmãs da oração precisam disso. O pastor precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos. Não é tudo que você tem com Deus que serve para mim com Deus. Tem gente que chega para Deus e tem liberdade e diz assim: tu és o meu Pai. Outros chegam dizendo assim: o Senhor é meu Pai. Outros já dizem assim: o Senhor sabe o que eu preciso. Cada um tem sua forma. Eu não quero criticar nenhuma delas. É a tua maneira de ser. É a tua maneira de falar com Ele. É o meu particular. Só não conta para o teu adversário o segredo que Deus colocou em você que te dá tanto poder. Oh, aleluia. Não compartilha com quem torce pela derrota algo que é para a vitória. Vou repetir. Não compartilha com quem torce pela tua derrota algo que é para a tua vitória. Vou dizer uma. Tem pessoas que na hora que monta um currículo e vai deixar numa empresa, ele está cheio de fé. Ele está cheio de fé. O Senhor vai me abençoar. Eu creio que eu vou para aquele trabalho. Eu creio. Ele vai, se sai muito bem na entrevista, está tudo bem. Ele sai com o peito estufado e diz: o Senhor vai me conceder essa vitória. Aí ele chega em casa. Aí um enviado lá daquele do lado de lá, vem lá e diz assim: rapaz, vai mudar de trabalho? Vou. Aonde é que você vai trabalhar? Em tal lugar. Você sabia que eu conheço alguém de lá? Rapaz, eu posso falar com ele para dar uma força lá, hein? Para tentar ver. Não. Rapaz, eu dou um jeito. Não, então vai lá. Fala lá, já que você conhece o cara, dá um jeito. Pronto, tirou a mão de Deus. É verdade. Se existe fé, não existe interferência humana. Faz parte do segredo. Quem acredita que o resultado vem de Deus não pede multiplicação a vizinho. Se os números a serem somados tem que vir o resultado de Deus, não peça para alguém somar para você. Faz parte do aprendizado. Deu tudo errado. Deus planejou um Nazireu para libertar o povo e o Nazireu se tornou um prisioneiro. Que graça tem nisso? É muito bom a gente ler e dizer: olha, Sansão na sua
se revela pelas Escrituras como a sabedoria de Deus. E ele levanta alguém com a sabedoria, como sabedoria, cheio de sabedoria. Ele levanta Salomão, que por sua vez tinha por seu pai Davi. Davi, que havia sido sucessor do reinado de Saul, o primeiro rei da terra de Israel. Davi foi educado, Davi doutrinou a Salomão nos caminhos do Senhor, ensinou a Salomão como agradar ao Senhor, encheu Salomão de conhecimento. Depois que morreu, Salomão reinou no seu lugar, e o próprio Deus deu sabedoria sem igual a Salomão. Até aqui quem entendeu, diga amém. Amém. E chega o momento de Salomão reinar. E Salomão tinha os seus caminhos retos e agradáveis. O pedido que ele fez a Deus quando começou a reinar foi o mais justo. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Deixa eu contar um segredo para vocês, tá? Eu quero sabedoria. É mesmo? Eu quero sabedoria. Vou abrir um parênteses. Acredite que Deus falou para ele assim: vários já me pediram sabedoria. Para que você quer sabedoria agora? Aí ele fez um pedido diferente. Diga assim: quem pede diferente, obtém diferente. Repete assim com uma voz mais forte, feito um profeta de verdade e profetiza de verdade. Quem pede diferente, obtém resultados diferentes. Chega um momento que Salomão diz para Deus: Deus, eu quero sabedoria. E Deus diz: para que você quer sabedoria? Salomão, com o peito todo estufado e cheio de ousadia, diz: para julgar bem as causas do teu povo, porque eu sou menino, eu não tenho experiência em julgamento, eu não sou juiz, não sei de nada, eu quero. Deus diz: eu dou. Eu dou, só porque você não pediu sabedoria para ser apenas um rico. Os outros que pediram sabedoria só para enricar. Sabe por quê? Eu vou contar um segredo. Para você quebrar uma parede dessa, você precisa de força. Para você acender uma luz como essa, você precisa de eletricidade, porque ela foi feita para funcionar com eletricidade. Para você falar, você precisa de voz. Para você respirar, você precisa de fôlego. Para você enriquecer, você precisa de sabedoria. Não adianta tentar enriquecer com trabalho. O trabalho não enriquece ninguém. Sabedoria me enriquece. Quem entendeu, diga amém. Amém. Os outros pegavam sabedoria, ficavam ricos, abandonavam a Deus. Salomão era sábio. É tanto que ele pediu mais sabedoria. Porque se ele fosse um tolo, ele teria pedido qualquer outra coisa. Ele já era sábio. Eu quero sabedoria. Coração sincero. Deus viu, Deus deu. A sabedoria foi tanto que Salomão se tornou um homem muito rico. A sua fama foi tanto que todas as mulheres que olhavam para ele se apaixonavam. Não é à toa que, para iniciar, ele casou logo com 700. Teve 300 concubinas. O que ele tinha de sábio, ele tinha de duro na queda. De sogra também. Mas pensa num cara abençoado. Eu ia dizer outra coisa, mas pensa num cara abençoado. Para colocar ele no eixo, precisou de 1000 sogras. Entra não, Salomão, no eixo. Não se aplaina não, Salomão, 1000 sogras. Brincadeira, né? Você com uma reclama. Você com uma sogra, você falando. Imagina ele com 1000. Tá bom? Tá lá a sabedoria. Deus querendo, através de Salomão, se revelar à humanidade, trazer o povo para junto de si. Mas havia um conselho. Diga assim: havia um conselho. Era uma direção. Deus tinha dado uma direção e disse: olha, você vai ter sabedoria. Mas, para os que vieram antes de você, eu já falei, não quero que case com alguém que seja dos adversários. Para começar, ele casou logo com a filha de Faraó. Pronto. O plano
Não existe uma revelação disso aqui. Hoje a gente vê um plano de Satanás que funciona como uma filha de Faraó contra nós hoje. Vou dizer onde é que ele está apontado. Fizeram uma lei dizendo que, olha, o aborto pode ser legalizado. Porque a criança que está no fruto do ventre da mãe, está lá no ventre, ele é um ser individual. Aí outros disseram, não, ele é uma projeção do corpo. Então se ele é uma projeção, pode expor, pode matar. Tudo bem. Essa medida, esse projeto de lei, essa PL, transitou por dentro do nosso plenário brasileiro. E a grande massa estava torcendo para isso ser aprovado. Eles não estavam olhando para a decadência social que isso ia causar. Quantas mulheres teriam depressão, morreriam de infecção, perderia a sua ereção física, ou seja, não teria mais interesse pelo seu sexo oposto. Muitas delas cairiam em doenças que para o Ministério Público tratar não teria condição, porque a gente sabe como isso funciona. E acima de tudo, alienar o povo de Deus com esse comportamento que os soberanos agem e detêm os indefesos. O aborto é só isso. Alguém que pode demais destrói o que pode de menos. Quem tiver internet, pega um vídeo, põe lá no YouTube e põe lá o grito silencioso. Assiste. Assiste O Grito Silencioso, é um filme. Você vai ver qual é o processo de destruição de uma vida que na segunda semana já tem um coração que bate sozinho. Já tem uma coordenação nos bracinhos que já se movimenta sozinho. É uma pessoa. E Deus trata com cada pessoa individualmente. Ele diz para alguns dos ungidos dele, desde o ventre, eu já te escolhi. Glória a Deus. É porque Deus escolheu na hora da concepção, na hora que a vida surgiu, lá no fôlego. Foi lá. Quer que eu diga uma coisa para você? Foi lá que Ele escolheu você. Aleluia. Eu creio, Pai. Foi lá que Deus escolheu você e eu. Está indo Salomão, 1000 mulheres, costumes diferentes, para iniciar a traição dele com Deus. Ele começou adorando a Astarote. Depois ele começou a adorar os outros deuses. E depois ele, para completar, ele levantou altares para que as suas mulheres, etéias, filistias, todas as mulheres que ele tinha de países vizinhos, de povo estranho ao povo de Deus, adoravam seus deuses e queimavam incenso. E Deus viu que agora também havia perdido mais uma batalha. Com Salomão, a batalha era grande. O povo não tinha mentalidade, tinha uma cabeça aberta. E Deus perde mais uma batalha. E a quinta lição que nós temos para as nossas vidas é que nem toda batalha perdida é o fim da luta. Nem toda batalha é perdida. Mas nós temos um propósito nessa noite de aprender com Deus. E algo que venha produzir algo em nossas vidas que nos leve a algum lugar. Está a caminho da perfeição o plano de Deus. E Deus vem e analisa, talvez contando nos dedos. Tentei com Lúcifer, não deu. Planejei Adão, também não deu. Depois Noé, também não deu. Agora, com Sansão, também não deu certo. Levantei Salomão, também perdi.
para dentro dele. Deus olhou para dentro dele. E aí, o plano de Deus foi diferente. Ele usou o que era dele. Ele procurou em toda a sua criação e não encontrou nada que pudesse ser usado por ele e dar certo no final. Então ele olhou para dentro dele e tinha uma solução dentro dele. Chamou o anjo mensageiro e disse: volta lá na terra, tem uma moça por nome de Maria, está desposada com um varão por nome de José, diz para ela que vai engravidar, diz para ela o tempo da gravidez, diz para ela que o menino é meu, diz para ela que o nome dele é Jesus. E Deus resolveu usar a Jesus. A divina potência do Espírito Santo decidiu usar a Jesus como arma de batalha poderosa na face da terra para trazer o que estava desequilibrado ao seu equilíbrio. E Deus, usando a Jesus em seu projeto, prosperou. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus no livro de Isaías e no capítulo 64 é que toda arma do mal preparada contra ele perecerá. Então foi Deus que falou que todos iam perecer diante daquela potência que ele estava levantando sobre a face da terra para ser, sabe quem? O teu companheiro, o teu companheiro, o teu companheiro, o meu companheiro, o nosso. E aí ele veio para ser o nosso Salvador, Senhor. E a humanidade tinha um negócio chamado livre-arbítrio. E quando ele chegou, ele respeitou isso individualmente. Ele disse: se você quiser acreditar em mim e me seguir, venha após mim. Só tem que levar uma cruz. É o compromisso. E Deus, usando a Jesus, ele disse: vai até a terra, desce até lá, nasce pela porta de entrada da humanidade. Satanás, ele é um bode, ele pulou a cerca. Ele usou a mentira para usar a Eva. Depois ele usou o Adão para fazer que se quebrasse a aliança que eu tinha com o ser humano. Agora você vai passar pela porta de entrada da humanidade. Você vai nascer como um homem. Você vai falar como um homem. Você vai agir como um homem, beber água como um homem, tomar café como um homem. Você vai fazer milagres. Aleluia! E Deus, usando Jesus em seu projeto, funcionou. Deus, no seu laboratório, mexeu em todas as substâncias, colocou dentro do seu copo celestial do liquidificador, mandou girar, botou Jesus e a humanidade foi salva até os dias de hoje. E não há nenhum nome nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que supere o nome de Jesus. Então, por que será que eu e você não podemos aprender com Deus que nos momentos mais difíceis das nossas vidas não é outro nome que podemos chamar, não é outra pessoa que podemos recorrer, é a Jesus que nós temos que se achegar. Se funcionou no laboratório de Deus e a fórmula deu certo, e o resultado foi bom e proveitoso, por que não em nós? Por que não conosco? Porque a incredulidade muitas vezes tem mais vazão em nossos corações do que a fé. Por quê? Porque muitas vezes aderir à tentação é muitas vezes mais fácil do que seguir a visão da verdade. É duro, mas é possível. Jesus também não falou que ia ser fácil. Eu não vou mentir para você dizendo que é fácil superar uma tentação. Eu não sei como você é provado, você não sabe como eu sou provado. Não dá para julgar pelas aparências.
escape. Toda tentação, quando ela aparece, vem também um escape. Essa é a lição de número 6 que eu tenho com Deus. É que em cada momento, quando tudo parecer perdido, quando tudo estiver parecendo perdido, pode ter certeza que se você colocar nas mãos de Deus, isso se transforma em ganho. Aleluia. Fazer uma ilustração para você entender. Às vezes a gente pega lá, está com problema de saúde. Deus, eu estou nas tuas mãos. Aí Deus estende a mão para pegar. Quando Deus vai fechando a mão, a gente diz assim, mas será que o Senhor vai curar mesmo? Eu até acredito, mas sabe se fosse, Deus, aquela pessoa que orasse contra essa enfermidade, que é errado dizer orar por essa enfermidade, ninguém está orando por ela, eu oro por você. Enfermidade eu oro contra ela. Se fosse ao menos fulano, então tá bom, meu filho, me dá. Mas o Senhor vai levantar fulano para orar por mim, se não for aquele que é ungido e tem unção de cura, então a incredulidade está maior do que a fé. É entregar-se a Deus, confiar em Deus. Assim como Jesus confiou que o seu projeto era perfeito e poderoso, e se entregou à própria morte, e subiu no Calvário como mortal, e quando ele desceu no Calvário, ele chegou na terra imortal. Aleluia. É verdade, eu creio, Senhor. É a entrega que faz a diferença. Eu creio, Pai. No início eu falei que quem pede, como os outros, recebe como tal, os outros também receberam. Quem faz as coisas que os outros fazem, obtém apenas o resultado que os outros têm. Até aqui quem entendeu, diga amém. Vou repetir agora. Quem faz as mesmas coisas que outras pessoas fazem, você só vai obter o resultado que as outras pessoas obtêm. Está aqui a lição. Quem sabe para essa semana? Quem sabe para o mês das férias que está se aproximando? Quem sabe para o final do ano de 2013? Quem sabe para o ano da Copa do Mundo ainda? Quem sabe para daqui a 10 anos? Essa é a lição que eu entendo. Nós precisamos, individualmente, fazer algo para Deus que ninguém ainda fez. Como assim? A intimidade com Deus revela. Aleluia. A intimidade com Deus mostra. A intimidade com Deus cobra. Deus não vai pedir de você o que Ele pede de mim, muitas vezes. É por isso que precisamos estar atentos para fazer algo diferente. Pedir algo diferente. Você sabe por que é que muita gente pede a Deus um carro novo e Deus não dá? Porque vai pedir um carro novo porque o outro pediu e recebeu. Sabe por que é que pessoas que têm enfermidade não são curadas? Ele pede a cura num determinado local que fulano foi curado, acreditando que se fulano foi curado, ele também vai ser curado. Ele tem que pedir a Deus. Tem gente que louva pela cura, outros louvam e são curados. Vou dar um exemplo. Jesus ia chegando numa cidade. Jesus estava chegando numa cidade. Quem tiver com vontade de me dar mais 5 minutos, diga glória a Deus. Amém. Jesus ia chegando numa cidade. E quando ele foi se aproximando, um homem olhou e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí os discípulos chegaram e disseram: vai trabalhar. Aí ele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
está vendo que está atrapalhando, ele está fazendo um ensinamento. Ele é o Senhor. Eu acho que ele pegou assim as mãos, fez igual um megafone, virou para Jesus, que ele só estava ouvindo, e disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus disse: opa, ele está me louvando antes de receber. É lá que eu vou. Chegou no cego e curou. Sabe por quê? Existem duas coisas aqui. Quando o cego falou: Jesus, filho de Davi, primeiro, ele estava reconhecendo a soberania de Jesus, porque Jesus vinha de uma família real. E se Jesus, como filho de Davi, ele chamou de filho de Davi, ele estava entendendo que Jesus era a raiz de Jessé, que estava na promessa de Deus. Reconhecimento de autoridade. Quando ele disse: tenha compaixão de mim, ele estava dizendo: eu te reconheço como Deus. Porque aqui nós pedimos compaixão a Deus. Quem tem compaixão de alguém é Deus. Tenha compaixão de mim. Reconheceu como rei e reconheceu como poderoso. Isso é um louvor. Isso é um louvor. E nós precisamos aprender com Deus que nós precisamos louvar até muitas vezes antes do resultado. Porque louvar depois é muito fácil. Sabe por quê? Porque o fim é sempre melhor do que o começo. É no começo que está a prova. É no começo que tem a tribulação. É no começo que tem a adversidade. É no começo que tem a provação. É no começo que o diabo se levanta, tenta se levantar. É no começo que ele mente. Lá no final, só sobra para ele a vergonha. Lá no final, se deu certo, sobra para ele a vergonha. Eu aprendo essa lição com Deus, que eu preciso louvar a Ele, independente dos resultados que Ele me produz. Porque no começo é mais difícil do que no final. Entenderam por quê? Entendemos por quê nessa noite? O final das coisas são melhores do que o início delas ou o princípio delas. Quer ver? Aqui eu já termino. Você cria sua filha com maior carinho e zelo. É verdade. Você cria seu filho com maior carinho e zelo. Daqui a pouco vem um interessante lá da família do vizinho, pega a tua filha. E você fica morrendo de ciúme. Aí vem aquela menina lá também, leva o teu filho. Você fica morrendo de ciúme. Estou fazendo uma paralela, para ninguém ficar achando: não falou de mim. Falei, tanto do rapazinho quanto da mocinha. É de Deus. Fala mais. Fala. Sabe o que acontece? Eles, inexperientes, precisando de ajuda, protegidos pelas asas do Pai, passa a provação. O início do relacionamento é difícil. Tem disso que me diz. Tem a vizinha do cantinho da janela para dizer se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Tem um santarrão que condena. Diz: olha, não é de Deus não namorar. É a adversidade. É o início. E a caminhada, as coisas vão ficando cada vez melhor. E cada vez melhor. E cada vez mais fácil. Aí a família se acostuma. Aí o vizinho se acostuma. Aí o irmão da igreja se acostuma. A colega de trabalho, o colega de trabalho, o amigo de infância se acostuma com aquela situação. E as coisas começam a ficar mais fáceis. Sabe por quê? Porque já não é mais o início, já é meio, é caminho. São meios. São meios. Aí depois quando se casa, aí depois só os boletos que dá trabalho. Porque acaba, é o final. É o final.
final do desafio. Foi consumado. Quando o casamento acontece, está consumado. É verdade. Sabe por que eu comecei a falar isso? Para que ficar fácil de você entender que na caminhada cristã também é assim. Deus tem os seus ungidos que Ele escolheu, acariciou, disse, é meu filho, é a minha filha, carrega no colo, consola todo dia, escuta as orações. E Deus começa a contemplar Satanás acusando, Satanás mentindo, tentando, tomando, roubando, destruindo. Mas vai chegar um dia que o noivo vem buscar a sua igreja. Oh, glória. E quando esse dia chegar, vai acontecer um casamento. Acabou a tribulação para você e para mim. Acabou a provação para você e para mim. Daqui para frente o ambiente é só de glória. Aleluia. Aleluia. É verdade, Jeová. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer nos ensinar. Se coloque de pé por um momento.